No próximo domingo é dia de votação do segundo turno das eleições 2024. Caso o seu título de eleitor seja de um local onde há o segundo turno da votação, você precisa justificar o seu voto para ficar em dias com a Justiça Eleitoral. Mas atenção, você que também deixou de votar no primeiro turno das eleições, precisa fazer a sua justificativa. E o prazo para isso é até 60 dias. Nós temos regra geral, certo? Vale no país inteiro. O sujeito que não teve como comparecer para votar no primeiro turno das eleições, e nós só temos esse turno aqui em Sinop, 6/10 aconteceu a eleição, está encerrada. Ele que não compareceu, ele tem que justificar se ele estava em outro lugar da federação e também não justificou lá no domingo da eleição. Então agora já não tem mais como justificar daquela maneira. O que sobra para ele agora é justificar via do sistema de justificativa que tem no TSE, num link lá, que também no TRE, ele acessa e apresenta a justificativa provando porque ele não veio votar. O juízo vai analisar e deferindo ele fica quite. Se o juiz não deferir, ou ele não apresentar essa justificativa, ele tem 60 dias para apresentar isso, do dia 6/10 em diante. Eu estou falando para os eleitores de Sinop, os eleitores que não compareceram para votar. E se ele não fizer essa justificativa, ele vai ser atribuída a ele uma multa, né? A multa tem um valor praticamente irrisório, R$ 3,51, mas ele tem que pagar essa multa, para ele ficar quite com a Justiça Eleitoral. Se ele fizer isso aí, ele pode buscar uma certidão na Justiça Eleitoral depois que está mostrando que ele está quite. E ele pode fazer também essa justificativa via do e-título. Também é possível ele fazer essa justificativa juntando a prova da documentação, tá certo? Agora para a questão do segundo turno, né? No próximo domingo, onde tem o segundo turno, pessoas que estão passando por Sinop, que estão em trânsito, que deveriam votar, também tem que fazer essa justificativa. No segundo turno, naquelas cidades com mais de 200 mil eleitores, onde é que está ocorrendo e que teve segundo turno, né? E o sujeito é cidadão lá, ou seja, ele está inscrito lá, ele tem domicílio eleitoral numa desses locais, mas está em Sinop por alguma outra razão. Então ele tem duas opções, ele pode também, baixando o e-título, ele pode justificar pelo e-título, é simples, no domingo, só no domingo. Ele justifica pelo e-título, está resolvido o problema da casa dele, onde é que estiver, porque ele tem um sistema de GPS que mostra a localização, dizendo que ele está fora do domicílio eleitoral dele. Resolve o problema. Se ele não tiver o e-título baixado, não conseguir, tiver dificuldade com a tecnologia, o TRE, numa situação inovadora, disponibilizou nas maiores zonas do estado, e Sinop está dentre elas, então vai ser Rondonópolis, Várzea Grande e Sinop, que não terão segundo turno, obviamente, mas que lá em Cuiabá tem, então, e outros lugares do país afora, Belo Horizonte e assim por diante. O sujeito de Belo Horizonte, o mineiro que estiver aqui, com domicílio eleitoral em Belo Horizonte, que não vai conseguir votar, obviamente, ele justifica pelo e-título ou vem na zona eleitoral aqui, na 22ª, na Rua das Grevilhas, aqui na lateral do fórum da cidade, bem no centro aqui, perto da matriz, e nós estaremos de plantão no domingo próximo agora, durante o segundo turno, colhendo as justificativas de quem assim se apresentar. Vamos ter 2 urnas lá para essa finalidade específica. Vale da mesma forma como se ele estivesse justificando no lugar que tivesse a eleição acontecendo no segundo turno. O horário que vai estar funcionando essas 2 urnas será o mesmo horário de votação? O mesmo horário de votação, exatamente. Exatamente o mesmo horário de votação. Começa às 7 da manhã e vai até às 16 horas.